sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. A constância é uma virtude pouco valorizada no mundo atual, mas absolutamente essencial na nossa vida. Se a fortaleza nos dá coragem para grandes empreendimentos, para empreender, para resistir aos males, a constância, que é parte potencial da virtude da fortaleza, nos sustenta nos momentos em que o caminho se torna mais difícil do que prevíamos, quando surgem dificuldades inesperadas, provações que testam a nossa fidelidade aos nossos ideais. Há 2 meses atrás falamos em uma meditação do recolhimento sobre a esportividade e a perseverança. Alguém poderia se questionar, mas qual a diferença entre perseverança e constância? São Tomás de Aquino é quem faz a distinção. Enquanto a perseverança se mostra especialmente necessária diante do cansaço provocado pelo tempo, a duração da luta, a constância se revela na firmeza diante das dificuldades, dos contratempos, dos golpes sofridos, dos obstáculos que surgem à nossa frente no percurso da vida. Então ela é a força serena de quem não desiste, mesmo quando tudo parece conspirar contra, quando surgem obstáculos, dificuldades. Poderíamos dizer que a constância é a sentinela da fidelidade, porque não se deixa abalar nem pelas surpresas amargas da vida, nem pelas resistências interiores ou exteriores, que poderiam fazer-nos desistir, hesitar. Segundo essa visão, a melhor tradução para o famoso texto da Epístola aos Romanos não seria a tribulação produz a perseverança, como muitas vezes é traduzido. Se a gente for estrito, seria a tribulação produz a constância. E esta a virtude a toda a prova. Em grego, né, nesse texto, se utiliza a palavra hipomoné, que significa estabilidade, constância. E nos textos do Novo Testamento, quando se utiliza essa palavra em grego, se utiliza como característica da pessoa que não desvia do seu propósito, nem da sua fidelidade, da sua lealdade à fé, à piedade, mesmo diante de sofrimentos e provações. Então, isso é constância. Então, enfrentando as dificuldades, é que aprendemos a não ceder, a não recuar, a manter viva a chama do bem que nós decidimos buscar. É assim que se formam os santos, não apenas na perseverança prolongada no tempo, mas nos momentos de sofrimento, de exigência, quando tudo parece confluir para parar, fugir, desistir. Na vida de todos os santos, normalmente há muitas dificuldades. Quem leu a vida de santo, a biografia do santo, é difícil uma vida tranquila de um santo, né? São José Maria, eu já citei aqui, né? Perdeu 3 irmãs, o negócio do seu pai faliu, passou por 2 guerras, uma civil, uma mundial, foi caluniado por pessoas da igreja até.
Fala, nossa, quanta contradição na vida. Pega um Padre Pio de Pietrautina, que muitos já leram, viram o filme, né? Quanta contradição, quanta dificuldade. Parece que Deus vai lapidando a alma dessas pessoas com a cruz. Então, a constância é a força de quem ama com maturidade. De quem compreende que o bem, quando é verdadeiro, vai custar. Vai custar algo. Então, foi essa virtude da constância que permitiu a tantos pais de família manterem-se fiéis ao seu lar, ao seu casamento, nas crises. Que sustentou, então, muitos, para viver a castidade, muitos jovens cristãos se mantiveram na castidade diante de fortes tentações. Que sustentou os apóstolos no meio das perseguições sofridas por Cristo. Que deu coragem aos mártires nas perseguições e aos missionários também, porque o povo muitas vezes não os recebia. Então, poderíamos concluir que não há fidelidade sem constância e que não há santidade sem constância. Então, a constância é a manifestação de uma fidelidade a toda a prova. E temos que pedir ao Senhor essa constância de alma, que não se espanta com as cruzes, não se esconde diante das dores, dos sofrimentos, que saibamos carregar a cruz. O maior exemplo de constância é Cristo na Via Sacra, porque ali não era só caminhar, era caminhar com empurrões, com xingamento, carregando um peso absurdo, né? Depois de ter sido flagelado. E Jesus não desiste daqueles grandes obstáculos e vai até o fim. As dificuldades nos fazem crescer. Na vida espiritual, o crescimento costuma ser lento, silencioso, também na vida corporal também. Não sei, as crianças que às vezes crescem muito rápido, né? Mas o crescimento é lento. E, então, exige uma perseverança. Mas também há dificuldades, e cada obstáculo enfrentado com amor torna a pessoa mais forte, mais livre, mais generosa. Poderíamos comparar com esse processo da escalada de uma montanha. Cada passo exige um esforço, numa caminhada, mas há determinados momentos de uma escalada que é preciso um esforço maior, porque tem uma pedra grande no caminho, porque tem que passar por uma fenda, porque tem que dar um salto de uma pedra para outra. E tudo isso é um impulso para continuar para cima. É uma oportunidade de crescer. Então a gente tem que ver assim, cada pedra eu me fortaleço para continuar crescendo, cada pedra que eu ultrapasso. Até mesmo humanamente falando, não só do ponto de vista de vida espiritual, mas também em todos os âmbitos da nossa vida, a constância revela-se uma força transformadora. Os maiores empreendimentos, em todas as áreas científicas, vêm de uma constância. O caso emblemático é de Thomas Edison, né? Inventor da lâmpada elétrica. Embora haja informações desencontradas, né? Se ele testou 200 filamentos ou 1000 filamentos, ele testou muitos filamentos, até que um acendesse. Né? Então ele fracassou muitas vezes. Mas se atribui a ele a seguinte frase: eu não fracassei 1000 vezes, aprendi 1000 maneiras de não se fazer uma lâmpada. Então, quer dizer, ele foi aprendendo como não se fazia, até descobrir como fazia. Né? Então, essa perseverança, essa constância, diante de um fracasso, não desanimar, não desistir.
Afirmava São Gregório Magno, que dizia mais ou menos que é uma tolice querer crescer sem esforço. Ele dizia: há alguns que querem ser humildes, mas sem serem desprezados, que querem ser castos sem mortificar o corpo, que querem ser pacientes sem que ninguém os ofenda. É como se quisessem vencer a guerra vivendo comodamente na cidade e não no campo de batalha. No campo de batalha, a gente vai se fortalecer, a gente vai crescer. As dificuldades são necessárias. Sem elas, não passaríamos de crianças espirituais, incapazes de carregar peso, de amar até o fim. Então, as dificuldades nos amadurecem. Outra coisa, a constância nos purifica. Eu falava dessa lapidação, né, que Deus faz com os santos. Então, toda dificuldade vivida com constância purifica a alma. É uma verdade espiritual que atravessa as páginas das Sagradas Escrituras, que se comprova na vida dos santos. Quando aceitamos aprovações com fé, deixamos que Deus nos trabalhe por dentro. É como o escultor vai lapidando uma pedra bruta para retirar dela uma estátua, uma imagem bela, preciosa. Ou como, né, o ourives, o artista na área de joias, pega uma pedra e vai polindo. E quanto maior o valor da pedra, mais exigente é o polimento. O livro da sabedoria afirma: Deus provou os justos e os achou dignos de si. Provou-os como ouro no crisol, na fornalha, né? Para tirar as sujeiras, para ficar com ouro puro. Mas às vezes é necessário o crisol. São José Maria vai usar essa mesma imagem de lapidar. Não te queixes se sofres. Lapida-se a pedra que se estima, que tem valor. Dói-te, deixa-te lapidar com agradecimento, porque Deus te tomou nas mãos como um diamante. Não se trabalha assim um pedregulho vulgar, né? Só uma pedra preciosa que se trabalha assim. Só que isso exige fé e humildade. Fé para confiar que há um sentido na dor. E humildade para não resistir à ação purificadora de Deus, que muitas vezes é dolorosa. Então essa purificação pode ocorrer nas situações difíceis, mas também nas situações mais comuns e silenciosas da vida. Há uma história de Pedro, que era um torneiro mecânico, que vivia uma rotina pesada, monótona, e ele tinha dores nas costas, até pelo trabalho que ele tinha, um trabalho repetitivo. E um dia ele escutou que a sua vida poderia ser santificada, que seu trabalho poderia ser santificado, e se ele carregasse com amor a cruz de cada dia. Então ele pegou um prego, uma lima e desenhou uma cruz numa engrenagem da máquina em que ele trabalhava. E a partir daquele momento tudo mudou, porque ele olhava para a cruz, né, e recordava que a sua dor tinha um sentido, que Deus o purificava, né, naquela fidelidade ao seu trabalho. E assim ele continuava para cumprir a sua missão. E Deus ia lapidando aquela alma por dentro. Na vida de São José Maria também, esse espírito de purificação constante estava unido a um grande realismo. Ele escreveu: a cruz está presente em tudo e chega quando menos se espera. Mas não esqueças de que ordinariamente andam emparelhados o começo da cruz e o começo da eficácia. Que quando há cruz também há graça, há frutos na nossa vida, porque Deus nos abençoa. Então temos que aceitar que o caminho pode passar pela poda, por esse buril que lavra a pedra, pela cruz.
E a constância impede que fujamos desse caminho, que permaneçamos fiéis, mesmo que não vejamos os frutos. Então a constância também é maturidade. Escreveu o padre Francisco Fauzi em um dos seus livros: a pessoa constante é uma pessoa madura. A maturidade é a capacidade de viver com responsabilidade, de perseverar nos compromissos, de amar com estabilidade. Então, e amar com estabilidade é permanecer firme, mesmo quando a emoção desaparece, quando o outro não retribui, quando o caminho se torna árido. E a imaturidade se manifesta na fuga da dor, na fuga do compromisso, na fuga das dificuldades. Muitas pessoas querem ser boas desde que não doa, mas não dá para ser assim. Querem servir a Deus desde que a cruz seja leve, mas isso não é amor, isso é busca de si mesmo. A constância, ao contrário, é ativa, amorosa, fecunda. E essa maturidade se forma também no cotidiano, nos pequenos atos escondidos de fidelidade. Um pequeno sacrifício que nós vamos fazendo. São José Maria, por exemplo, tinha uma mortificação, um sacrifício de trabalhar em pé muitas vezes. Desde que não estivesse doente. Mas quando não estava doente, muitas vezes ele trabalhava apoiado no móvel, escrevendo em pé. Porque queria fortalecer nessa rijeza. E ele dizia: não há varão forte que trabalhe por Deus, cujo ânimo não cresça nas próprias dificuldades, ainda que por vezes o corpo se rompa. Essa frase ele retira de um outro autor, São Bernardo, inspirado no outro autor, mas ele manda colocar num cartaz, né, numa lápide, né, em Roma. Então, no fim da vida, São José Maria estava com a saúde bem debilitada, as pessoas nem entendiam como ele conseguia ficar em pé, pelo exame de sangue, por tantas coisas. Alguns médicos falavam: essa pessoa está prostrada numa cama. Dizia: não, está dando palestras por aí, né? Porque o amor levantava, vamos dizer assim, o corpo dele. Mas tinha um quadro que São José Maria via, que chamava, traduzindo o título, Jesus Corcunda, né? O riboço em espanhol, né? Porque mostrava um Cristo carregando a cruz, mas que estava muito corcunda. E São José Maria, quando olhava para aquele quadro, falou: nossa, exageraram, tá demais, né? Mas depois ele escreveu: há anos essa pintura me parecia exagerada, mas agora não, porque quando eu estou muito cansado, também sinto que o meu corpo se curva. Vi-me assim muitas vezes e me consola ver Jesus, ele que é toda fortaleza, rendido, exausto, no limite das suas forças. Porque muitas vezes ele se sentia também assim. E isso é a constância, mesmo quando custa. Então, que nós não desistamos dos nossos ideais, mesmo diante das dificuldades, mas não contamos só com as nossas forças. Há uma cena do profeta Elias, que ele cai esgotado sobre uma árvore e diz para Deus: basta, Senhor, tira a minha vida. Ele não aguentava mais, estava super cansado. Porém Deus mandou-lhe um anjo com pão e água e disse: levanta-te e come, ainda tens um longo caminho para percorrer. E essa cena sempre se atribui como uma imagem da Eucaristia, que é o pão dos anjos, mas que se transforma também. Há um hino que fala: et panis angelorum factus tibus viatorum, eis o pão dos anjos, feito alimento dos viajantes. Então esse pão nos fortalece. Quando nos sentimos sem forças, abatidos, temos que nos alimentar
alimentar principalmente na Eucaristia, para restaurar o ânimo abatido, para reacender a esperança, uma comunhão bem feita, dá coragem para continuar. E poderíamos repetir como Elias: caminhei 40 dias e 40 noites até o monte de Deus, depois que ele comeu esse alimento. E vamos encerrando a nossa meditação, nos dirigindo a Nossa Senhora, a Virgem Santíssima, a Virgem Fiel, a mãe de uma constância silenciosa, e foi firme na cruz quando tantos fugiram. Só São João, né, dos apóstolos, estava de pé junto a Maria, junto a Cristo na cruz, né, e ela conhece o peso das repetições diárias, dos caminhos áridos, das dificuldades na vida, da ida para Belém, da ida para o Egito, da volta do Egito. Quantas dificuldades Nossa Senhora passou, e a maior delas é o Calvário. E quando nos sentimos cansados, recorramos a Nossa Senhora para que ela nos sustente. Quando temos vontade de vacilar, recorrer ao seu regaço para que ela nos ampare. Quando queremos abandonar a luta, lembrarmos de que o olhar de Nossa Senhora nos acompanha e nos fortalece. E que Nossa Senhora forme em nós esses corações constantes, pronto a servir sempre, quando tudo nos convida a desistir, a parar. Que a Virgem Fiel nos leve até os pés da cruz e que nunca permita que desistamos de amar. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.